Feira às 8h30 da manhã. A gente grava esse encontro, tá? Então, nesse momento, está todo mundo aqui recebendo um linkzinho para dar aceite. Essa é uma série de encontros, né? Os meetups da Impulso Beta, que nós fazemos mensalmente com tópicos relevantes dos desafios das pessoas que trabalham com diversidade nas organizações. Conteúdo completo dos nossos meetups anteriores fica disponibilizado no nosso site, por isso que nós sempre gravamos. Bom, gente, boas-vindas e muito obrigada pelo tempo. Quero me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou a Renata Moraes, fundadora da Impulso Beta. Falo com vocês aqui de São Paulo. Sou uma mulher branca, uma mulher de cabelo castanho na altura dos ombros. Estou usando hoje óculos, uma blusa rosada, um colar prateado aqui, falando diretamente da minha casa, daqui a gente está, neste momento, há algum tempo, em trabalho totalmente remoto, o nosso time da Impulso Beta. Gostaria também de conhecer cada um e cada uma de vocês que nos acompanha. Então, enquanto eu vou brevemente apresentando um pouco mais do Meetup, e da Impulso Beta, nessa abertura rápida, gostaria de pedir que cada um e cada uma de vocês também possam se apresentar por aqui, contando para a gente no chat seu nome, sua área de atuação profissional, de onde vocês estão falando. Para quem nesse momento está atuando numa empresa, numa organização, compartilhe também em que empresa, em que área da empresa, para que a gente possa, enfim, também conectar com as perspectivas de quem está aqui, compreendendo mais de onde vocês falam e, quem sabe, também poder trocar contatos, né? Bom, então peço por gentileza que vocês sigam aqui pelo chat com essas apresentações. Estou vendo aqui algumas pessoas conhecidas, muito bacana. Primeiro aqui é se apresentar a Lilian, nossa cliente da Apsen Farmacêutica. Que bom ter você conosco aqui, Lilian. Algumas pessoas novas, gente que a gente já teve contato, muito bacana, pessoal. Mas, de maneira geral, para quem está tendo um primeiro contato com o Impulso Beta ou está algum tempo sem ter contato com o Impulso Beta, eu gostaria de reforçar qual a nossa expertise. A Impulso Beta é uma consultoria de diversidade conectada à estratégia dos negócios. Por que que a gente diz isso? Porque as dores de diversidade, de inclusão de grupos minorizados, historicamente vêm sendo trabalhadas como foco de mobilização social, como um pleito da sociedade civil, e muito recentemente passaram a ser tratadas como algo estratégico pelos negócios. Há algum tempo já vinham sendo tratadas como questão de responsabilidade social. Depois passaram a ser questão de estratégia de gestão de pessoas. E hoje, cada vez mais, são estratégia de negócios, não só mais responsabilidade de recursos humanos. Diante desse desafio, né, o nosso papel na Impulso Beta é fazer a ponte entre esses dois universos, né? Dores reais, esses diferentes grupos que, numa sociedade tão desigual como a nossa, têm menos oportunidades de acesso ao mercado, experiências de trabalho que são menos respeitosas, mas fazendo isso de maneira que seja atrelado à linguagem, à estratégia, aos potenciais de ganho do negócio, para além de ser uma questão de justiça, de moral, que as empresas proponham, né, ambientes mais respeitosos, como também as empresas podem entender que tem valor para os seus negócios. E aí conto para vocês que, de maneira geral, as empresas com as quais a gente vem trabalhando percebem valor para os seus negócios ou como algo positivo para ganhos ou como algo que precisa ser feito, né? No momento em que a sociedade exige mais parâmetros para o funcionamento das empresas, né? Existe um ambiente que tem questões regulatórias ligadas à diversidade, né? Então, aqui eu disse alguns dos tópicos que vem fazendo essa pauta subir na agenda das empresas, né, para o nível da alta liderança. A gente tem uma ideia, né, de que cada vez mais não é possível apenas pensar como missão da empresa dar lucro para o acionista. A gente precisa gerar valor para diferentes partes interessadas, envolvidas, e aqui a gente está chamando, conectando isso com responsabilidade social, com fortalecimento de cultura organizacional. A gente tem toda uma questão de que imagem corporativa é muito importante no momento em que você tem capital intelectual, economia do conhecimento, os ativos, né, a riqueza da empresa não está só no seu maquinário, nas suas fábricas,
está na sua marca, está na imagem que ela projeta para os seus parceiros, clientes e tal. E para isso, construir reputação é chave. E cada vez mais a gente entende que é impossível ter uma boa reputação sem estar alinhado com o ESG. Respeito ao meio ambiente, respeito a diferentes parceiros de negócios, respeito à sociedade onde eu estou incluída, né? De fato, tendo relações positivas com aquela cidade, com aquele país. Recentemente, a gente viu uma ampliação de questões regulatórias também, a lei de equidade salarial, que obriga as empresas, a partir desse ano, a reportarem salários por gênero e trazendo uma transparência, né, das remunerações, para que a gente consiga perceber se a gente está praticando remunerações diferentes em função de vieses de gênero. A gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, que começa também a obrigar as empresas a fazerem censos demográficos com a lente de raça e etnia, precisando reportar em diferentes momentos, né, da jornada, das documentações trabalhistas, qual é a raça e etnia da pessoa por autodeclaração, e não porque a empresa olhou e falou, aquela galera aqui acho que é negra, e sim num processo de autodeclaração. E temos alguns públicos que têm expectativas cada vez mais alinhadas com um ambiente que seja diverso, que seja respeitoso, que tenha uma experiência inclusiva, né? Pessoas, clientes e talentos, né? Cada vez mais a gente não quer comprar de marcas que não estão alinhadas com nossos valores, e diversidade vem se tornando um valor para a sociedade. A gente também não quer trabalhar em ambientes que não estejam alinhados com esses valores. E uma vez que investidores estão captando essas tendências de mercado, eles querem investir cada vez mais, né, pessoas e organizações investidoras, em empresas que estão se alinhando com essa transformação social. E, bom, nossa experiência vem sendo construída em organizações de diferentes setores, aqui algumas delas as de vocês. E também passando por diferentes regiões, né, ao atuar com empresas brasileiras e internacionais com presença global, a gente também tem sido desafiado a levar nessa atuação dos diferentes pilares de raça, gênero, PCD para outras localidades. E o que a gente faz na prática, né? Hoje a gente vai discutir como lidar com resistências, né? Essas resistências que se impõem ao longo de uma jornada de transformação da organização. Uma transformação que precisa ser construída como estratégia, num pilar que a gente apoia em consultoria estratégica, e que precisa envolver as pessoas num processo também de aprendizagem. As pessoas muitas vezes resistem por receio, por medos, e o medo está muito ligado à ignorância, no sentido bruto da palavra, né? De ignorar os porquês, ignorar a experiência do outro, não conseguir ter empatia com as pessoas que a gente está falando, que a gente quer criar um ambiente de mais respeito. Então, o Impulso Beta apoia as empresas em toda essa jornada de aprendizado. Mas antes de avançar aqui, eu quero ver mais sobre vocês aqui no chat. Vamos lá. A gente tem a Lilian da Apsen, que já tinha visto. Letícia trabalhando na área de D&I, no Arda Group. Team Creative, Suzana, bom te ver, também Team Creative, parceiro da Impulso Beta. Cristiane, de Paulínia, que bacana, de uma metalúrgica, um setor super tradicional, assim como imagino que seja para vocês, Lucas na Tenda, setor da construção civil, né, que majoritariamente, historicamente, muito masculino, até pelas formações que historicamente atraíram mais homens, né, bacana, imagino que o desafio seja grande aí de diversidade. A WEG da Vanessa, bacana, Vanessa, bom te ver por aqui. Jéssica falando de Joinville, da área de comunicação na Ambiental Limpeza Urbana. Letícia da Mios, nossa parceira também, bom te ver, Letícia, da área de sustentabilidade e diversidade, está alinhada com toda a pauta ESG. Você pode deixar, pode ficar trabalhando aqui, eu vou falar com a Bruna, que eu vou lá para as 10. Alba da Arcelor, outra empresa, né, de setor super tradicional. Mariana Damoedo, do Rio. Nathalie, obrigada por também compartilhar aqui sobre a sua identidade de gênero e outras questões sobre a sua identidade. Que bacana, setor de direito, né? A gente pensa que os desafios são maiores nos ambientes mais fabrios, industriais, mas não necessariamente, né? As áreas corporativas
trazem os desafios nas sutilezas, e aí eu acho que a gente tem muito a conversar sobre esse tema hoje aqui, né? Muitas das resistências são as resistências que a gente nem consegue dizer que são discriminações, que são assédios, são as falas muito bem lapidadas, mas que também se tornam obstáculos para o avanço da pauta, né? Samara, de Genai, falando do Rio também. Bastante gente do Rio aqui, né? Larissa, outra parceira nossa, bom te ver, Larissa. Maravilha, gente. Obrigada por essa apresentação. A escolha desse tema, né, para a gente trazer nessa reta final do ano, ela vem em função de uma escuta cada vez mais frequente que nós temos de empresas parceiras, de que, poxa, a gente tem avançado, a gente tem trabalhado tanto, e por que que a gente ainda está enfrentando essas resistências? Muitas vezes de falas que parecem básicas, a gente já falou disso no ano passado e tal, né? E aí começo aqui contando para vocês alguns dados que nos ajudam a reforçar que se vocês estão passando por essas resistências, mesmo já tendo dado alguns passos na jornada, vocês não estão sozinhos e sozinhas. Trouxe para cá, né, para toda a nossa conversa como base teórica até esse material que vocês veem como fonte e convido vocês a buscá-lo. Está disponível gratuitamente na internet. Com texto em inglês, posso já postar logo mais para vocês, mas é um texto dessa organização, a Gartner, que tem muitos materiais bem ricos de diversidade, que em pesquisa eles mapearam que sim, existe essa percepção de que a pauta está mais frequente, estratégica, de maneira super recente, né, desde 2020, muito embalado pela pandemia e pós-pandemia, que escancarou muitas desigualdades, convidou as empresas a perceberem as desigualdades de experiência de vida e de trabalho das pessoas que estão ali dentro, né? Então, aumentou essa pauta, é uma percepção. Por outro lado, as pessoas também têm uma percepção forte, que, embora a pauta aumentou, isso não significa que as pessoas estão super compradas. Aumentaram as ações, as empresas estão mais ativas, têm planos, mas não é que agora, quando uma empresa anuncia um plano, está todo mundo dentro daquela empresa, gente, faz todo sentido, vamos junto, vamos trabalhar em prol disso. E eu queria ouvir um pouco de vocês, quais são, né, as resistências, né, que vocês lidam hoje e que possivelmente são o motivador de vocês terem se atraído para esse encontro de hoje. Peço que vocês compartilhem conosco pelo Mentimeter, uma ferramenta onde vocês vão encontrar caixas abertas para vocês escreverem um pequeno texto. Vocês podem acessar aqui pelo QR Code ou pelo nosso chat, que a Gabi aqui do nosso time acabou de postar para a gente. Aí eu vou dar 3 minutinhos para vocês compartilharem conosco. E a gente vê um pouco quais são as dores dessa turma. Parando de compartilhar um instantinho. Gabi, por gentileza, você pode compartilhar conosco? Posso sim. Ótimo. Bom, vamos lá, né? Falas, posturas, situações, medo de perder privilégios, alta liderança que não compreende a ideia, são estrangeiros e não compreendem a importância de D&I. Já até imagino de algumas das empresas de vocês de onde pode ter vindo isso daqui, né?
a gente tem super desafio, né? Quando a gente está falando de empresas globais, quando a matriz está num ambiente, né, numa cultura que é muito diferente da brasileira, né? Ou de uma cultura que é mais homogênea, por exemplo, uma empresa dinamarquesa, que é uma sociedade muito mais homogênea que a brasileira, ou, por exemplo, empresas coreanas, do leste asiático, do leste europeu, onde o nível de relevância que essa pauta tem, embora sejam sociedades com muitas desigualdades sociais, essa desigualdade é como um dado da realidade, muitas vezes, inclusive, validado como ok, em função de crenças reforçadas pela religião. Em estados com uma forte influência da religião, né? Divisão de castas na sociedade como algo ligado à evolução espiritual e tal, né? A gente enfrenta algumas coisas assim com empresas parceiras. Conflito com meritocracia não é papel do Estado, é papel do RH, né? Não é das lideranças. Poxa, quando tiver todas as pessoas negras falando inglês fluente, a gente vai contratá-las, claro. Mas isso é papel do governo, né? Engajamento da alta liderança, resistência especificamente com pessoas trans, falas como produção caiu porque agora tem mulher, né, que são menos competentes, experientes, nanã. É bem interessante isso, né, o quanto a gente tem viés, isso aqui é um viés de confirmação, né? Quando a gente fala dos viés inconscientes, a pessoa já tem uma expectativa de algo ruim atrelado a um determinado grupo, e quando acontece algo, ela já atribui ao determinado grupo. Vamos trazer isso, né? Sem questões políticas aqui, mas nós tivemos até hoje no Brasil uma única mulher presidente que teve um impeachment. Quando algumas pessoas comentam impeachment, pô, mas também, né? Aí ela falou, a única mulher, como a gente vai confiar em mulher, né? Mas, assim, podemos criticar o desempenho daquela política, especificamente. Ela não é uma representante de todas as mulheres do planeta. Por outro lado, a gente tem um Congresso Nacional majoritariamente masculino, e que a gente reconhece como corrupto, pouco eficiente. Em nenhum momento a gente se questionou, mas também, né? Só tem homem, né? Como que a gente ia esperar algo bom dali? Porque não existe uma expectativa de que homens não são competentes. Então, quando o homem não é competente, nunca é porque ele é homem. Então, essas falas aqui, elas estão muito ligadas à resistência, assim, quando a gente traz os vieses para o jogo. Apesar de diversidade ser um valor da empresa, hoje sinto que não querem ir além. E que diversidade é apenas o compromisso de ter mais mulheres, sem pensar nos outros grupos. O que é o ir além, né? E o que é valor, né? Tudo que é valor precisa estar cascateado nas áreas, no jeito que a gente se comporta, toma decisão. Às vezes não é valor de verdade ainda. Está ainda no nível de querer dar respostas para a sociedade, mas não é um valor no jeito de, poxa, assim como talvez protagonismo, assim como intraempreendedorismo, que a gente quer colocar isso em tudo, diversidade a gente quer colocar só em alguns projetinhos ali, né? Desculpas de caráter religioso, que a gente vai aprofundar um pouco mais, né? No que é desculpa, o que talvez é muita dificuldade de sair da sua própria identidade e ter um negócio que não é só empatia, é alteridade. É olhar o outro como um outro, que eu preciso até entender minhas limitações de compreendê-lo, né? Às vezes não é desculpa, não, às vezes é limitação de emocional ainda, de compreender esse outro como uma existência tão válida como a minha, né? Denúncia ao comitê de ética por conta de vagas afirmativas. Poxa, gente, a gente tem visto até empresas em que o sindicato faz mobilizações para lutar contra vagas afirmativas. Aí você pensa, o sindicato representa o quê? As pessoas funcionárias. Mas elas são só homens brancos e héteros? Por que esse sindicato não está representando todas as pessoas funcionárias? Acho que muitas pessoas que acham que quando tem ações afirmativas tem até como que a gente chama lá, da discriminação reversa, né? Não olho para isso, contrato por habilidades, uma fala típica de resistência. Ignorância ao assunto, né? Vamos baixar um pouquinho mais, Gabi? Pode baixar. Resistência na contratação de pessoas com deficiência. O time de atuação precisa trazer com muita clareza questões conceituais. Costuma ter uma generalização, né, dos grupos que a gente não conhece, não convive, né? As pessoas com deficiência. Gente, o que são as pessoas com deficiência, né? São tantas as deficiências, tem pessoas que nasceram já com deficiências congênitas, pessoas que adquiriram deficiências em razão de saúde, de questões de saúde ou de acidentes,
Tem pessoas que adquiriram a deficiência aos 40 anos, depois de terem passado uma vida inteira sem deficiência. Tem deficiências que são mais ou menos limitantes, deficiências que geram potencialidades para algumas atividades, como a gente entende hoje, né, na questão das pessoas com autismo, em relação a alguns trabalhos de alta concentração. Ignorância é o assunto de diversidade e inclusão, cultura machista enraizada na educação, resistência de mindset por parte do alto escalão, falta de interesse pela temática por alguns membros da empresa. Ufa, é muita coisa, né, gente? Muita coisa. Tem até um termo que já foi cunhado, que é fadiga de diversidade. Foi cunhado nos Estados Unidos em 2017, por pessoas profissionais de diversidade. Falam assim, cara, assim, parece que a gente não está movendo. Sério que eu ainda estou falando das mesmas coisas? Sério que a pessoa ainda está me resistindo de que se eu fizer ação afirmativa não tem meritocracia? Ela realmente acha que essa pessoa de 18 anos que fala 3 idiomas tem essas habilidades por puro mérito e não por uma série de oportunidades que a vida lhe ofereceu de bandeja, né? Bom, vou voltar para vocês com a minha apresentação por aqui, então, para a gente trazer um pouco mais de repertório dos porquês dessas resistências e um pouco para a gente trocar como lidar com essas resistências. Um instantinho, volto aqui com vocês. Ainda na base teórica desse material que compartilhei com vocês, né, no início, e que a gente usa muito aqui para Impulso Beta, né, para conceituar essa temática. Bom, em linha geral, a raiz dessa resistência está em duas esferas. Primeiro, vamos lembrar que existe como barreira para tudo que é novo os nossos vieses, né? Os nossos vieses conscientes e os inconscientes. Os vieses conscientes, assim, coisas que, assim, eu já assumo como crenças, mas são crenças que eu conscientemente continuo falando, como, por exemplo, eu acredito na meritocracia, mas é por um prisma da minha vivência, né? Então, é o viés o lugar onde eu ocupo, a minha leitura de mundo, e tem os viés inconscientes, né? Uma série de crenças que eu nem sei que eu tenho, que é o que me faz, por exemplo, cruzar a rua quando vem um homem negro na calçada, que é, por exemplo, já desistir de contratar uma pessoa assim que ela entra na reunião e eu vejo uma barriga de grávida. Então, a gente lida com esse nível de resistência, mas, na prática, esses viés, essas crenças se materializam em ameaças. As pessoas resistem porque elas se sentem inseguras. Elas se sentem, de certa forma, convidadas para um espaço onde elas nunca estiveram ou ameaçadas no espaço que elas ocupam hoje. Então, quando a gente fala de identidade pessoal, muitas das pautas de diversidade hoje são provocativas à identidade das pessoas que estão no trabalho. Então, assim, quando a gente fala de equidade de gênero, poxa, esse homem que hoje é uma alta liderança, casado com uma mulher, e essa mulher, ela escolheu não trabalhar. Pode ser que ela tenha escolhido, mas nem sempre. Em boa parte dos casos, ela não escolheu, ela foi levada por circunstâncias e pressão social. Ele valida que a trajetória familiar dele é uma excelente trajetória familiar e que não, a esposa dele não tem frustrações e não poderia ter sido diferente, com um discurso de que, no fundo, toda mulher quer mesmo ser mãe. E que ele sabe disso, porque tem a esposa, tem a mãe dele, tem a esposa do outro vice-presidente, e eles conversaram sobre isso no churrasco, ignorando, inclusive, dados objetivos de que a maior parte das famílias brasileiras tem como chefe do lar uma mulher negra, que nem tem escolha de se dedicar à família, porque financeiramente não tem essa viabilidade. Então, assim, mas eu discutir isso me põe num espaço de que podia ter sido diferente as minhas escolhas. Então, quer dizer que foi uma pressão social, não foram escolhas também autônomas. Ou, por exemplo, quando a gente fala de identidade de gênero. Até hoje a gente fez construções de gênero que a gente ainda acredita que são puramente biológicas. E quando a gente, inclusive, mistura isso com religião, existem ainda algumas matizes religiosas, algumas interpretações e formas de viver a religião, algumas religiões, que vão nessa linha, né, de a Bíblia disse, o outro livro religioso disse, que é papel da mulher, o homem é a cabeça da família. Então, assim,
no momento em que você está dizendo que família pode ser de 2 homens, de 2 mulheres, pode ser que a pessoa nasceu com sexo biológico, mas ela teve um reconhecimento de identidade, de outro jeito. Cara, assim, não, errado, pecado, e assim, eu me constituo enquanto indivíduo na proteção daquele sistema de crenças, né, da religião e tal. E tem uma outra questão, né, para além da identidade nesse sentido de ameaça às minhas escolhas, põe em xeque as minhas escolhas, nós todos gostamos de ter uma autopercepção positiva, de que somos pessoas boas, justas, bacanas. E no momento em que a gente começa a dizer que existe racismo, que existe homofobia, no fundo, todo mundo aqui, inclusive as pessoas que fazemos parte dos grupos, já perpetuamos essas microagressões, muitas vezes até discriminações. Quantas de nós mulheres não tivemos falas machistas ao longo da vida? Quantas pessoas LGBTQIAP+, não praticam situações desrespeitosas com pessoas do mesmo grupo que se colocam no mundo de outra maneira, né? É o gay que tem uma super passabilidade, porque ele tem trejeitos percebidos como masculinos, que faz chacota do gay afeminado. Ou que fala, poxa, mas também, né, fulano disse que não tem oportunidade, mas olha, eu aqui estou de boas, e o outro quer também ficar fazendo esse showzinho. Então, assim, às vezes, a gente, ao começar a ter mais entendimento, percebe que a gente não estava sendo tão bacana assim. E aí a gente vem com essas falas, não, mas como assim, né? Eu tenho um amigo negro, eu tenho filhas, eu jamais teria essa fala, porque eu nunca ia ser uma mulher. Minha mulher também trabalha e eu nunca ia querer que fizesse isso com ela. Então, por isso eu não faria. Então, ao tomarmos conhecimento dos desafios, a gente percebe que a gente é parte do problema. Isso é muito doloroso, se perceber parte do problema. Porque parte dessa nossa atuação problemática vem dos vieses inconscientes. Então, assim, eu já me dei conta sobre as minhas posturas do racismo e eu continuo vendo aquele pensamento racista vindo na minha cabeça, aquele pensamento transfóbico, e eu me sinto mal. Então, às vezes, a maneira de me sentir menos mal comigo mesmo é negar que isso é um problema, é negar que isso existe. Uma outra resistência é a ameaça à identidade coletiva. Tem semelhanças aqui, mas assim, quando eu começo a ver como um problema estruturante, né? Assim, poxa, de repente a empresa está fazendo ação afirmativa, e aí a empresa tem 92% de homem, tem 85% de homem. Vocês vão se reconhecer, que eu sei que algumas das empresas de vocês aqui estão nesse estágio. E aí a empresa se propõe a todas as vagas do ano seguinte, ou 90% das vagas do ano seguinte que abrirem vão ser para mulheres. Como assim? Agora só mulher tem oportunidade dessa empresa? Mas, gente, é porque por 30 anos só homem tinha. Não, a gente nunca disse só podia homem. O que vocês disseram eu não sei, mas o resultado é esse. Não estou dizendo que foi por mal, mas o resultado está aqui para os números para comprovarem. E aí, nesse momento, quando eu começo a ter ação afirmativas, né, condutas mais veementes de trabalhar numa direção, às vezes as pessoas começam a achar que está tendo uma perseguição, uma discriminação, uma desvalorização do grupo delas. Então, para além da questão, né, que a gente acabou de falar de fórum íntimo, eu começo a olhar aquilo, não sou eu que estou passando por esse questionamento, é o meu grupo. E aí tem até se a gente não fizer nada, a gente tem que fazer, então, essa carta, temos que mobilizar o sindicato, porque a empresa agora está atuando de uma maneira, né, que é, como diz a Gabriela aqui, promovendo o racismo reverso. Né? Olha só, a empresa falava de machismo, mas olha o que o feminismo está fazendo. Os homens agora são os vilões da história. E desse jeito vai destruir as famílias, porque os homens estão aqui. Também tem famílias para sustentar. Então, daí, tudo isso, né, gente? Estamos falando do medo na raiz. Do medo, da ignorância, das nossas identidades sendo colocadas em xeque. O quanto, né, para a gente explorar e ter abertura para esses medos, as nossas empresas são espaços de diálogos francos, de diálogos em ambiente de confiança, né? Porque a gente seja capaz de superar esse estágio de medo. Avanço com vocês em um pouco mais de modelos que vão nos apoiando de maneira bem produtiva. Essa mesma fonte nos traz aqui uma segmentação de tipos de resistência, como essas resistências que têm essas duas motivações centrais que a gente acabou de ver,
podem se materializar. Então, a gente pode ter as negações, que é, cara, isso nem é um problema, nem sei porque a gente está falando disso. Assim, a gente é tudo ser humano, né? Eu nem sei porque a gente está falando disso. Ou até tem esse problema, mas assim, nem é meu problema, sabe? É o que as empresas faziam até ontem, né? O Brasil é super desigual? É. Sinto muito. Vocês que pensem nisso nas próximas eleições. Vocês seguem votando mal e a culpa aqui da minha empresa tem que resolver esse problema? Eu tenho nada a ver com isso. Seja eu empresário ou empresária de uma empresa de 50 pessoas, seja eu a maior empresa do Brasil, que também eram empresas que tinham esses discursos que não era meu problema. E descarrilamento é quando a gente vai começando a fazer competição de problema. Ah, tá legal, isso é um problema, mas e a desigualdade social? E não sei o quê. Tá, mas a gente está falando que agora a gente quer plano de saúde que leve em consideração as necessidades das pessoas trans. Mas e os homens 50 a mais, que também não estão tendo apoio para questões de virilidade que eles enfrentam? Por um lado, tem hormônio para pessoas trans, e por outro lado, não tem hormônio e Viagra. São questões reais, tá, gente? A gente tem uma empresa passando por isso. Porque é uma questão que é bem sério isso, né? Assim como a menopausa começa a ser uma questão de equidade de gênero, porque as mulheres estão no mercado de trabalho passando por menopausa, isso as afeta muito, as questões ligadas aos problemas sexuais em si afetam muito a autoestima e são questões de ordem emocional que podem ter impacto também, né, na performance e na autopercepção do indivíduo. Mas aí começam essas competições aqui, né? Eu vou trazer um pouco mais de exemplos para vocês em cada uma dessas questões aqui e convido vocês a trazerem mais, se alguém quiser compartilhar um relato, né? Alguns exemplos de negação, né? É interessante a gente segmentar, porque quando a gente segmenta, a gente também pode ter planos mais focados, tá? Essa é a ideia sempre da segmentação. Opa, a resistência é desse tipo, então minha atuação é neste nível. Convido vocês a irem usando o chat enquanto eu estou trazendo esses exemplos. Negação. Você já deve ter ouvido isso, né? Mas não sei por que tem que ser esses esforços de diversidade. Eu não vejo. Eu não tenho preconceito, porque eu vejo todo mundo como ser humano. Racismo nunca existiu. Fulano ou fulano, que é o pretão ali da manutenção. Pretão nunca viu problema. Tem até fulana tem esse cabelo aqui, essa fulana tem a beleza exótica. E eles nunca viram problema. Fulano, tem? Pretão, tem aqui problema aqui na empresa de racismo? Tem não, né? Assim, a gente normalizou até ontem uma série de situações racistas. E aí hoje, essas mesmas situações, a gente agora está falando que são racistas. E algumas pessoas que estão no mercado há mais tempo dizem, mas a gente fazia essas situações e elas não eram racismo. Agora que a gente está com esses mimimis, tudo virou racismo. Não, gente, já era racismo. As pessoas só não tinham ambiente, entendimento do porquê que elas passavam por aquilo. Se sentiam mal, mas tinham que engolir a seco. Tinham que ser fortes. Falar sobre raça é ser racista. Bom, a gente é tudo ser humano. Não tem que falar sobre raça. Não tem que ter dado. Eu não vou ter dado, porque assim eu começo a... Eu olho meritocracia. Não vou ficar olhando se é preto, se é branco, se é azul. Você deve ter ouvido essas falas, né? Que vão até pitoresco, assim, né? Não existe gente azul, mas aí a pessoa já traz um cômico ali para aliviar a fala dela, né? Ou colocar a carga das desigualdades que a gente consegue comprovar nos números em escolhas pessoais. Não tem mulher na liderança, que a mulher não quer ser líder, gente. Vou contar minha esposa. Minha esposa era executiva, nasceram o Pedrinho, o Joãozinho, a Mariana, ela não quis mais. Aí pode ser que a sua esposa especificamente não quis, mas ela não é representativa de todas as pessoas, né? Então, colocar na conta, né, da pessoa, pô, mas pessoa tal também, ó, você vê, fulano também não é promovido, mas olha o cabelo que vem, quer vir de dread, ter ser promovido. Tá lá super bem vestido, igualzinho o dress code da empresa pede, mas tem o dread e não é profissional. Então, assim, culpabilizar o grupo são formas de negação, porque eu nego que tem um problema estrutural, né? Isso de falar que os próprios negros são racistas, e podem ser mesmo, podem ser. Como as mulheres podemos ser racistas, como a gente acabou de falar, né? O fato de as próprias pessoas dos grupos perpetuarem problemas não significa que o problema não exista. E essa ideia do cadê o dia do homem, né? Cadê o dia da... Não, gente, o dia do homem é todo dia, 360 dias, 365 dias do homem.
da pessoa branca no Brasil, né? Então, essas falas aqui de comparar com outros grupos também podem ser, né? Tipo, nem reconheço que eu deveria ter dias para a gente reconhecer o problema. Falta de engajamento. Isso aqui é um nível mais, um pouco mais sofisticado de resistência. É quando a pessoa até reconhece que existe problema, mas ela não quer comprar essa briga. Então, não são falas de que eu não reconheço o problema. Vocês vão ver muitas lideranças com essas falas, reconhecem o problema. Só não sou eu que vou comprar essa briga. Não sou eu que vou colocar minha reputação em jogo, meu resultado desse ano em jogo, contratando gente de um perfil que eu nunca contratei, tomando riscos. Não sou eu. Então, assim, tem consciência, só não tem desejo de ser parte da mudança. Então, aqui, né, eu não queria dizer a coisa errada, então eu não disse, porque eu vi acontecendo, eu sei, quando alguém falou, aquilo foi errado, eu estava lá, eu vi mesmo, foi errado. Também, você estava lá e você não fez nada? Mas é que, aí eu não sabia, né, porque eu acho que o fulano falou, não era por mal. Aí eu também não sabia direito também, né, não sabia por que estava errado. Me soou estranho, mas você vi isso no comentário do Instagram, eu li sobre vida proposta do feriado do dia 20 passasse nacional, né? Acho que é esse dia da consciência branca. Aliás, acho que todo dia tem que ser da consciência branca, né? Porque branco precisa ter mais consciência mesmo, consciência racial. Branco eu acho que não tem raça porque o privilégio é invisível para quem tem, né? Assim como homem, acho que não precisa discutir gênero. Aí tem gente que traz isso de tipo, pô, esse tema é importante, mas, cara, aqui é para bater meta, assim, puta no difícil, a gente vai ficar falando disso daí, assim, releva, né? Ano que vem, quem sabe? Pô, esse problema, gente, o problema existe, mas é tão grande, tão complexo, o Brasil é tão difícil, assim. Vamos fazer o nosso aqui, vai? Vamos? Aí, vota bem nas próximas eleições. Eu não tenho como me envolver muito, sou pessoa muito sensível, sou pessoa que, esses relatos, você não gosta de ir nos encontros lá do grupo de afinidade, fico muito triste, faz mal. Imagina viver essa vida então, gente, como que vai ficar triste? Né? Tem gente também é isso, assim, não, super me compadeço, mas nem me envolvo, porque me faz mal. Eu prefiro ficar na minha bolha, né? Não me envolvo com questões ligadas à desigualdade racial, porque eu vejo criança doente, fico triste, vejo a guerra da Ucrânia, fico triste. Melhor eu ficar no Instagram só vendo meus amigos viajando mesmo. Isso certamente é um problema, mas não é um tema do local de trabalho. Então, essa questão, gente que ainda tem aquela crença do papel da empresa dar lucro ao acionista. Então, é um problema, mas é um problema de ordem social. E a empresa pode ser gigante, pode ganhar mais dinheiro que um país, que a gente tem empresas hoje transnacionais, né? Uma Coca-Cola, uma Nike, que tem hoje uma geração de receita maior que alguns países. Mas não é papel dela contribuir com nenhuma resolução de problema. Descarrilamento é uma questão de outra ordem, a gente não está indo numa linha de progressão, tá? Como vocês viram, é um triângulo, tá? Então, são ordens distintas aqui. Descarrilamento é mudar o foco do discussão. Começar a também querer fazer parte do grupo que está sofrendo, colocar problema onde não tem problema do mesmo nível, para desvirtuar a discussão. Então, aqui alguns, né? Não, ok, entendo que ser negro no Brasil é super desafiador, mas não é mais desafiador que ser pobre. Então, eu concordo com cota, mas cota social. Cota para aluno de escola pública. Porque, afinal de contas, né, gente, o Vinícius Júnior, que está sofrendo uma série de situações racistas, ele é muito pobre, né? O Vinícius Júnior lá na Espanha, na La Liga, ele é muito pobre, né? Por isso que estão jogando banana para ele, chamando ele de macaco no meio dos jogos da Champions League. Nosso foco tem que ser no mérito e nas competências, assim. Queremos ter diversidade? Queremos, mas tem que ser um resultado. Vamos ter intencionalidade? Não. Por que não? Porque senão estamos discriminando. Eu também não me sinto incluído. Eu também não sinto. Tudo bem que eu sou homem, sou branco, não sei o que, mas não me sinto incluído. Gente, é óbvio que tem ambientes que não são respeitosos, tem ambientes que são super hierárquicos. Tem outras questões de ordem de cultura organizacional. É óbvio que, tipo, mesmo que você seja uma pessoa de um grupo dominante, que não passe por uma série de questões, né, estruturais de exclusão, não significa que a sua vida profissional é perfeita, que todo mundo te respeita. Existem pessoas desrespeitosas, existem relações tóxicas entre homens brancos.
Não significa que os funcionários da tenda, que possivelmente as pessoas que estão nas obras são majoritariamente homens, que todos esses homens acham o emprego incrível e super respeitoso e que os chefes deles são pessoas muito carinhosas. Não, não é por isso que a gente vai resolver isso na ordem das ações de diversidade. Queremos resolver isso? Queremos, mas é numa outra ordem, de cultura organizacional, de compliance com questões de assédio moral, de assédio sexual, que homens brancos, héteros também podem passar. Então, é um problema? Mas o fórum de discussão é outro. Ninguém parece se importar quando a diversidade prejudica os homens, as pessoas héteras, as pessoas brancas. Coitadinhos dessas pessoas. Que até hoje, todas as oportunidades eram apenas para essas pessoas. E a gente percebeu que os vieses as favoreciam. E a gente está tentando reverter. Pois é, gente, perder privilégio não é legal mesmo. Não é legal, mas a gente precisa fazer isso. Assim, no nível do indivíduo, assim, poxa, justo a minha hora o mundo foi resolver? Não podia ter mais uma geração de desigualdade só para continuar usufruindo dos privilégios? De fato, perder de privilégio é desconfortável, né? No momento em que, quando você continua interrompendo as mulheres na reunião, alguém fala, opa, deixa a fulana concluir a ideia. Ficou constrangido, né? Fica, amigo, fica mesmo. Chato. Para de interromper na próxima. Aí você não fica constrangido. Assim, não é uma fala de que essas pessoas têm menos direito, mas que, gente, o privilégio é invisível para quem tem. A gente não está falando de preconceito e discriminação reversa. A gente está falando de nivelar o campo do jogo para todo mundo ter condições de participar. Discriminação reversa, né? Existe preconceito com qualquer pessoa? Existe. E aí eu conecto com a última fala. Eu posso ser uma mulher branca, hétero, ruiva e sofrer preconceito? Sim, posso. No nível do indivíduo, eu posso, inclusive, denunciar isso no canal de ética da minha empresa? Sim, posso. Chamar isso de discriminação é conceitualmente correto? De racismo é conceitualmente correto? Não. Porque não existe um sistema estrutural que oprime pessoas dessa identidade. Pessoas que têm nariz grande não é considerado um elemento de beleza padrão no Brasil. Elas podem sofrer situações de bullying, de desrespeito, que impactam a autoimagem e, consequentemente, fazem mal para a sua saúde emocional, para o desempenho do trabalho? Podem. Como que elas vão denunciar isso? Como um assédio moral. Elas vão denunciar isso dentro de outra ordem de questão e não como algo estrutural, como são as questões de racismo, machismo, capacitismo. Então, acho que aqui o ponto sim, esses problemas existem. E aí, pessoal, é que a gente entra em como é que a gente pode lidar com isso, né? Vocês viram que cada um desses tipos de resistência nos exige abordagens de comunicação distintas. Você vê que a pessoa aqui que está achando que sofreu discriminação racial porque ela é ruiva, ela não necessariamente ela está negando que as pessoas negras sofram racismo. Só que ela está começando a entender que a maneira de resolver o problema dela é também com um grupo de afinidade de pessoas ruivas. Então, aqui é mais na linha de como é que eu trago conhecimento, direciono, conto dos fóruns de resolução dos distintos problemas que acontecem, né? Deixa eu ouvir um pouquinho mais de vocês aqui no chat. Em Santa Catarina vai ser difícil aprovar um feriado nacional, né? Acho que tem várias questões aqui, né, de Santa Catarina, uma presença menor de pessoas negras, né? Um conservadorismo político também. Nós somos legais, mas concordo que tem gente aqui que está de parabéns. Eu fiquei na dúvida se alguém, se você quiser, Vanessa, contar mais aqui para gente, da tua fala. Talvez você comente algo que eu falava no momento. Bom, eu vou avançar com vocês, a gente está só problematizando e ajudando a categorizar as problematizações. Como que a gente lida com isso, né? Então, aqui, tem 3 estratégias de comunicação para a gente tentar customizar essas abordagens, né?
Então, assim, comunicação para conquistar Bain. Bain é uma expressão que significa comprar as pessoas na causa. Aqui, de maneira geral, são dicas para lidar com essas resistências diversas, né? Então, para eu conseguir comprar as pessoas, pode ser bastante estratégico eu mapear, eu conseguir mapear qual é a origem da resistência. Porque aí eu penso, poxa, essas pessoas que não veem problema, não foram expostas a dados suficientes, então é nessa linha. Elas nunca conviveram com pessoas desse grupo e por isso elas não conseguem ter nenhuma empatia para achar que isso é um problema. Então, no nível da consciência, pode ser a negação, pode ser resolvida pela consciência. E a conscientização pode se dar por nível racional, fatos, dados, pode se dar por nível emocional, conexão, empatia, conviver com aquelas pessoas, ouvir relatos. Eu posso ter as pessoas que estão pouco engajadas. Então, talvez o que falta é essa pessoa entender que quais são os riscos dela se engajar. Vamos falar disso abertamente? Por que a única mulher do grupo de diretoria não quer ser embaixadora informal de equidade de gênero? Talvez é porque ela tem medo de ficar rotulada como uma feminista nesse ambiente que já é tão difícil para ela estar. Então, essas pessoas que não são engajadas, vamos entender o porquê da falta de engajamento. Será que tem recursos que a gente pode dar? Canais para convidar o engajamento? E essas pessoas que fazem esse descarrilamento, o quanto a gente pode explicar que sim, temos vários problemas dentro da organização, mas cada um é de uma ordem diferente. Apontar os canais. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo a comunicação dos grupos de afinidade, também fazer a comunicação do canal de denúncias. E reforçar que no canal de denúncias é para ser tratado questões de ordem XPTO, que não cabem nos grupos de afinidade. Educar para a empatia, né, com os grupos minorizados. Acho que aqui tem uma questão que ela é bastante polêmica, tal, e isso inclusive divide as pessoas que trabalham com diversidade, tá? E aí eu vou trazer a visão da Impulso Beta, nossa estratégia. Algumas pessoas falam, já não é mais papel da pessoa negra educar o branco, já não é mais papel da mulher educar o homem. Na Impulso Beta a gente acredita que a gente ainda precisa de espaços que as pessoas possam, se elas estão, digamos, aparentemente com boas intenções, perguntar as coisas que estão na cabeça delas, do tipo, mas por que mesmo, se eu te elogio como multitarefas, mulher guerreira, isso não é legal? Eu sempre achei que era um super elogio. Qual o problema de abrir um evento de equidade de gênero falando que as mulheres enfeitam a sala? Eu estava elogiando. Na Impulso Beta, a gente acredita que falas como, cara, na boa, assim, já deu, assim, a gente já passou dessa fase. Você que vai entender sozinho, eu não vou te explicar mais isso. A gente não acha que isso é produtivo. A gente acha que, sim, é um saco ter que seguir passando por isso, mas é o mundo como ele é. E as pessoas estão em diferentes níveis de evolução, e a gente tem uma visão de que para construir pontos com essas pessoas em diferentes níveis, se a pessoa está perguntando e se aquilo parece, obviamente, óbvio que a gente tem as sutilezas, né? É uma pergunta de verdade ou é uma provocação? Óbvio, né? Mas se a gente está entendendo ali, é uma pessoa que eu trabalho, que eu, enfim, entendo que pode ter uma boa intenção dentro de um caldo de ignorância, usa a boa intenção para levar conhecimento, para ajudar a desenvolver habilidade. Isso é super papel de recursos humanos, isso é super papel dos business partners que estão ali com as lideranças. E isso é ou não algo que cada pessoa pode fazer com seus colegas lideranças, na medida que se sinta confortável nesse espaço, tá? Mas para muitas pessoas de empresas mais conservadoras, é a primeira vez que eles estão conhecendo na vida uma pessoa trans. É a primeira vez na vida que eles estão trabalhando de igual para igual com uma pessoa negra e não numa relação de subserviência, num subemprego, num trabalho operacional, com alguém que trabalha na sua casa. Então, quando essa pessoa perguntar, existe aqui um espaço de empatia, na medida do que cada um se sinta confortável emocionalmente. É óbvio que alguns de nós passamos já por situações muito constrangedoras, desrespeitosas, e isso gera gatilhos. Então, não sei eu vou fazer isso. Mas tem alguns de nós, algumas de nós que podem estar nesse lugar. E convidar as pessoas para os esforços de diversidade, equidade e inclusão, deixando bastante explícito, de entendimento comum, que
a pessoa que não tem o lugar de fala da pessoa do grupo minorizado também tem um espaço. E muitas vezes as pessoas que poderiam ser aliadas não se sentem confortáveis, porque até ontem ela era um perpetuador de situações. Hoje ela já não é. Ela parou de fazer as situações, parou de ter as falas, parou de ter aquelas posturas, mas como ela tem 50 anos de empresa, dos 50 anos de idade, 30 anos de empresas, dos quais 28 anos de empresas, ela fez falas homofóbicas, brincadeiras machistas e tal, ela fala, cara, assim, não tenho cara de ir nesse grupo, para ser super hipócrita. Mas a gente quer de verdade que essas pessoas façam virada de chave? Ou a gente quer poder dizer, quando o fulano dizer isso, ah, mas eu vi o seu tweet de 2014. A gente quer que as pessoas melhorem, gente. Então a gente tem que estar disposto ao que a pessoa faça a curva e a gente ter voto de confiança. Mais uma vez, isso é uma visão da Impulso Beta, de construção de pontos. Porque se eu estou falando de conscientização, eu tenho que estar aberto à pessoa que eu achava que ontem tinha uma postura horrível. Eu quero que ela mude. Eu estou disposta a ela mudar. Porque às vezes, assim, foi tão doloroso conviver com aquela pessoa, e óbvio que as coisas têm níveis diferentes, né? Ah, eu quero, estou disposta a mudar o assediador sexual? Não, gente, essa pessoa não tem que estar numa empresa. Essa pessoa não tem que trabalhar com ninguém, não tem que estar. Questão ética mínima não tem que estar. Mas porque mas quais são os níveis, né? Acho que vale a gente tratar isso daqui com sutilezas. Quero abrir aqui para vocês, para ouvir também boas práticas de vocês. Como vocês têm lidado com essas situações, falas que vocês têm usado, práticas que vocês têm tido, podem responder mais de uma vez também, ou várias respostas num único texto, vai ser muito bacana poder aprender também com vocês. Vou parar de compartilhar para também já começar a ver o que vocês trouxeram aqui para a gente. Então, vamos lá, aqui. Canal de denúncias anônimas. Super importante isso, gente. O compliance, né? A área de integridade, canal de ouvidoria e tal. Super importante para que as pessoas entendam que existe um espaço para tratar questões, né, que são desalinhadas da cultura, situações discriminatórias, e conecto aqui a outra resposta do canal de acolhimento. Os canais de denúncia foram criados historicamente para dar conta de desvios de ética muito conectados à questão patrimonial. Estão roubando alguma coisa da empresa, tem uma máfia com fornecedores ali, com cartas marcadas na hora de fazer processo de compras. Historicamente, então, as pessoas profissionais que se formaram para trabalhar nessa carreira vêm desse lugar de
lidar com esses problemas. É mais recente que a gente tenha começado a lidar com questões da ordem de discriminações e assédios. E aí algumas as empresas estão separando esses canais, tá? Canal de acolhimento eu tenho visto como um nome comum para quando a empresa separa denúncias desse tipo aqui, denúncias ligadas a outro tópico. Muito obrigada, Lilian. Foi ótimo você ter trazido isso. Como é que a gente tem uma escuta, um perfil de pessoas profissionais para esse tipo de denúncia. Para desmistificar, trazer conceito, orientar sobre a importância e o valor da diversidade, e usar o seu lugar de fala, né? Se você está em um grupo minorizado, também para reforçar isso, né? Grupos de afinidade são ótimos espaços para a gente convidar as pessoas aliadas, potenciais aliadas, para elas criarem empatia, levar, né, ações de conhecimento, para ampliar conhecimento, porque só as boas intenções não serão suficientes. E ação afirmativa, né? Assim, putz, às vezes, para lidar com a resistência, tornar isso um processo, senão a liderança não vai fazer. Então, põe isso na meta, cria o programa e faz. E se a liderança não quiser, ela pode ir para outra empresa, porque isso é uma prática da empresa. Envolvemos os homens na discussão de equidade de gênero, abordando os problemas da masculinidade tóxica. Lilian, obrigada, super obrigada por estar com a gente, viu? A gente já está finalizando, gente. É super importante a gente discutir essas questões estruturais, convidando as pessoas todas a terem esse lugar de fala, né? Mentoria reversa, colocando lideranças para serem mentoradas por grupos minorizados, pode baixar um pouco, Gabi. Perguntar sobre a história de vida da pessoa. Isso é muito legal, gente, num nível, assim, de espaço de confiança, relações com pessoas que você entende que tem potencial ali, né? Às vezes a pessoa está muito arraigada numa ideia, assim, pô, a pessoa tão legal para outras coisas, mas que fala que não condiz com a pessoa, né? Às vezes você vai entender a história de vida e fala, pô, daí que vem, aí você consegue entender quais talvez são os gatilhos para destravar nessas crenças. Acredito que postura, apresentação, boa energia e diplomacia tornam a minha vivência mais suave, mais tranquila. Tenho visto na prática que a gentileza vence a truculência. Muito bacana, concordo bastante com essa abordagem. Pessoal, muito obrigada pelo tempo aqui conosco. Eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso contato para quem quiser pensar em como a Impulso Beta pode apoiar vocês, né? Tem todo esse tópico de gestão de resistências. A Impulso Beta trabalha com gestão de crise, trabalha com estratégias de comunicação, além de uma série de serviços, né? Como vocês viram no início do nosso encontro, serviços de estratégia, de diversidade e serviços de aprendizagem, letramentos em geral, desenvolvimento de competências das lideranças, porque às vezes a liderança já entendeu o que precisa, mas não tem competência e habilidade para gerir time diverso. Tem boa vontade só. Então, deixo aqui, gente, para vocês nossos contatos. Perdão, para quem quiser marcar um papo conosco, sem nenhum compromisso, estamos super à disposição. Obrigada pelo tempo de vocês. A gente está postando aqui no chat também, para quem preferir nos acessar, não por QR Code, mas por um link. Vai ser um prazer conversar com vocês em outros fóruns. E convido vocês a nos seguir nas redes sociais. A gente tem um podcast que vocês encontram no nosso site também um pouco mais, um podcast em que a gente entrevista pessoas especialistas de diversidade. Muito obrigada e um ótimo dia.